Senhor, Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos permite entrar na sua presença, Pai. Nós te louvamos, Pai. Nós entramos, Senhor, no teu altar porque o Senhor permite. Obrigado, Deus, porque o Senhor se faz presente, porque o Senhor fala conosco, Pai. Nós agradecemos por esse sábado à noite, Pai, que possamos estar com o coração aberto, Senhor, para te ouvir. Que o Senhor fale com todos nós e que nós possamos cada vez mais, Senhor, estar na sua presença, entoando louvores, cantando a Ti, te exaltando. Por isso, Deus, eu peço em nome do Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, limpe o nosso coração daquilo que não te agrada e que possamos, servos fiéis do Senhor, estar na sua presença, Senhor. Não só nesses momentos, mas em todos os momentos que o Senhor permite, que possamos estar na tua presença diante de Ti, agradecendo, te louvando, te exaltando, porque toda a honra e toda a glória sempre será dada ao Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado dia após dia. Te louvar, Senhor, é o que mais nós queremos. Por isso, perdoa, Senhor, as nossas dívidas. Perdoe o que nós não agradamos a Ti. E que possamos, a cada momento, Senhor, nos arrepender e Te louvar em nome do Senhor. Abençoe a cada meu irmão e minha irmã que estará comigo nessa live em nome do Senhor. Que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder esteja sobre esses lares e sobre essas famílias, Pai. Nós precisamos do Senhor. Seja nos protegendo, Jesus. É um momento tão importante de nós ouvirmos o Teu Espírito. Por isso nós anseiamos do fundo do coração que o Teu Espírito venha falar para as nossas vidas e também em nosso coração. É o que eu peço e agradeço, Pai, no nome poderoso de Jesus, esse sábado à noite, para que todos nós sejamos com mais fé e esperança no Senhor. É o que eu peço e suplico, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a vida de todos vocês. Muito obrigado por você me dar a oportunidade de entrar no seu lar e trazer uma palavra do Senhor nesse devocional de sábado, devocional livro de Salmos. Eu queria compartilhar com você uma passagem, um salmo nesse sábado. E espero em nome de Jesus que esse salmo venha trazer no seu coração a esperança, trazer no seu coração a confiança de entender que esse Deus que nós servimos é um Deus real, poderoso, fiel, que jamais nos abandona, jamais nos deixa de lado. Pelo contrário, sempre está presente, sempre está nos ouvindo. E isso que eu queria compartilhar com você nesse sábado à noite, no livro de Salmos, no devocional do livro de Salmos. O Salmo de número 34 que nós iremos meditar essa noite. Queria propor esse salmo para que nós possamos crescer em estatura e em conhecimento do Senhor. Mais uma vez eu queria agradecer você, que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por você me dar a oportunidade de entrar no seu lar e trazer uma palavra de Jesus, uma palavra do Senhor, para que a tua casa, para que os seus familiares estejam na proteção de Cristo. E a palavra de Deus é tão importante para que possamos ter um pouquinho mais de fé e esperança nesse mundo que está cheio de caos, esse mundo que está muito difícil. E a palavra de Deus nos encoraja a conquistar, nos encoraja a enfrentar, nos encoraja a saber que a proteção e a salvação sempre estão na mão de Deus. Eu queria compartilhar com você. Deus abençoe a sua vida. Abra sua Bíblia aí no livro de Salmos, Salmo 34. É o salmo que nós temos a oportunidade de meditar neste sábado à noite, que eu queria compartilhar com você. Eu tirei um tema desse livro de Salmo, Salmo de número 34, que diz: o Deus que nos protege. O Deus
que nos protege. Esse salmo é o salmo de Davi, e esse salmo que eu queria compartilhar com você essa noite. Eu queria que você guardasse no seu coração, porque há tantas coisas que esse salmo nos ensina que eu queria dividir com você esta noite. Diz assim a palavra do Senhor. Abra a Bíblia aí, leia junto comigo, para que possamos juntos aprender um pouquinho do que o Senhor tem para nós através do Espírito Santo. Salmo de número 34 diz assim: Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca, em algumas traduções, nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. E os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos seus que os temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aquele que busca ao Senhor, bem nenhum lhe faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, os teus lábios de falarem um engano. Apartar-te do mal. Em algumas traduções, aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos aos que o clamam. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desraizar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitos são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todos. Lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Amém, meu irmão? Esse salmo é um salmo que Davi demonstra para todos nós que não foi só no tempo de Davi. Deus foi, é e sempre será um Deus que nos protege. Nesse momento que estamos vivendo, estamos com confianças em muitas coisas que o mundo nos oferece. Mas a gente esquece que a verdadeira proteção, a verdadeira confiança sempre deve ser o Senhor. Esse salmo é um salmo que Davi demonstra em outras passagens, eu já compartilhei isso com você. Mas esse salmo está relatado em 1 Samuel, capítulo 21, do versículo 10 em diante, que demonstra que Davi estava fugindo de Saul. E ele vai para Gate. E lá em Gate, ele acaba se refugiando nessa cidade, cujo rei era o rei filisteu, o rei Abimeleque. Eu já compartilhei com vocês outras passagens que falam, outros salmos que refletem essa mesma passagem, esse mesmo evento. E aqui Davi está agora mostrando que Deus sempre o protegeu. Protegeu do leão, o protegeu do urso, o protegeu de Golias, agora estava protegendo de Saul e ao mesmo tempo também protegendo do rei Abimeleque, Aquis. Ele tinha a mão poderosa de Deus sobre a vida dele, ele tinha a certeza que Deus daria o livramento
e que Deus cumpriria a promessa que fez a Davi. Talvez você esteja com tanto medo dessa pandemia. Talvez você esteja com tanto medo de pegar esse Covid. Mas eu quero dizer para você, sempre quem nos protegerá será Deus. Nós podemos nos cuidar, nós podemos usar máscara, nós podemos passar álcool, gel na mão, nós podemos ter um distanciamento. São esses os protocolos. Nós devemos cumprir, fazer exatamente assim. Mas você já ouviu tantas pessoas que estando mesmo em casa, longe de muita gente, pegaram o Covid? Porque foram visitados por alguém que já estava contaminado. Pessoas que saíram só um momentinho de casa e acabaram pegando o Covid com toda a proteção, mas foram contaminadas. De tudo isso eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, nós podemos fazer todas as coisas para nos proteger. Mas se Deus não estiver cuidando de nós, nós passaremos aflições. O próprio Jesus diz que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, ele venceu o mundo. Faça que nem ele, sirva a ele, viva nele, confie nele, e você vai saber que ele vai te proteger. Quando o mundo, quando a medicina, quando a ciência diz para você que não tem jeito, aí está entrando em cena um Deus glorioso, um Deus amoroso, um Deus protetor. Que Ele que dá a última palavra, é Ele que nos protege. Por isso, eu queria compartilhar esse Salmo 34 com você este sábado à noite. Porque o Deus que nos protege é um Deus que faz as coisas com excelência. Deus nunca é pego de surpresa. Até porque se fosse assim, Ele não seria Deus. Todas as pessoas que podem dizer para você, eu conheço Deus. Talvez conhece de ter ouvido falar, de ler a palavra, mas de experimentar Deus. Deus é surpreendente. E esse Salmo 34, Davi entendeu que Deus é surpreendente. Que o Deus que nós servimos é um Deus com atributos, que não há nenhum Deus que tem. E um deles é a proteção divina. Porque Deus está acima de todo inimigo. Deus está acima de toda pandemia. Deus está acima e no controle de todas as circunstâncias da nossa vida. Temos que fazer a nossa parte? Lógico que temos. Mas a gente precisa entender é que se Deus não vigiar, é em vão que vigia a sentinela. Olha o que o salmista diz, mesmo os guardas cuidando do templo, era em vão se Deus não cuidar do templo. Sabe quem é o templo? Nesse atual momento da graça, é você, sou eu, somos nós. E esse salmo de número 34, que eu queria compartilhar com você e dar uma palavra de esperança para você. Você liga a televisão, ouve desgraças, vê desgraças, notícias de desgraças, só coisa ruim. O mundo vai cada vez mais para o caos. As pessoas não são boas, as pessoas acabam pecando, roubando, furtando, mentindo, enganando. É só isso que a gente vê. A gente liga a televisão, só vê morte, tristeza. E onde está Deus em tudo isso? Esse salmo demonstra exatamente isso. Aonde está Deus? No momento mais crucial da vida, na encruzilhada das nossas escolhas e dos nossos pensamentos, dos nossos medos. Aqui o salmista nos dão a receita para nós entendermos. Eu gosto realmente do livro de Salmos, porque o livro de Salmos demonstra todos os salmistas abrindo o coração e mostrando toda a sua fragilidade humana. Porque nós achamos que podemos alguma coisa, mas na verdade nós somos tão frágeis, tão limitados, que vem uma pandemia
e ceifa a vida. Vem uma pandemia, coloca medo. Vem uma notícia, nos causa desespero, nos causa frustrações. Eu quero dizer para você, nunca perca do seu coração a esperança no Deus que protege. Porque o Deus que nos protege sempre será aquele Deus que tem cuidado de todos nós nos momentos mais cruciais da vida. Se eu perguntar um testemunho para você, o que você poderia falar em algum momento que você teve um milagre de Deus? Creio que todos nós poderíamos, num momento ou outro, falar de coisas tão milagrosas que Deus fez, que a gente não tem nem como revelar. Mas é por isso que o salmista, o rei Davi, no Salmo 34, tem mostrado algumas características que Deus é e Deus tem. A primeira dela que eu queria dividir com você, no Salmo de número 34, que Davi nos relata sobre o Deus que nos protege. É um Deus que sempre será bom em todo o tempo. Versículo 1 a versículo 3, você vai ver isso. A primeira palavra que o salmista Davi diz e relata para todos nós, que eu queria compartilhar com você, é que no versículo 1 ele diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente em minha boca. Para ele não importa o momento, o que importa é que ele glorificará o Deus vivo. Não importa para o momento que nós estamos vivendo. O salmista tem falado que ele vai engrandecer a Deus independente das circunstâncias que ele está passando. Muitas vezes nós achamos que de tudo isso que está acontecendo, parece que Deus não é bom. Parece que Deus não está tornando a sua bondade conhecida. E às vezes nós esquecemos de ver como Deus é bom. Quando eu era pequeno, criança, quando falavam desse Jesus que morreu, eu lembro que eu tinha lá para 12 anos, mais ou menos, pessoas passavam na frente de casa, pregavam o evangelho e falavam que Deus é bom, que Jesus morreu por um injusto, e eu não entendia muito isso. Eu tinha uma grande dificuldade de entender esse Deus bom, porque eu passava fome, meu pai e minha mãe tinham separado, tinha abandonado a gente num momento, e eu não conseguia entender Deus sendo bom. E com o decorrer da história, em muitos momentos eu vi a proteção de Deus, onde eu nunca imaginava que eu poderia passar por aquilo e Deus me protegeria. E eu creio como Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, que diz assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é o Deus que Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança, a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Resumindo, Deus sempre será bom. Em todo tempo, Deus é bom. Quando você estiver em desespero, com medo, entenda, Deus foi, Deus é e Deus sempre será bom. Porque o que Cristo fez na cruz demonstrou toda a bondade que o ser humano poderia entender e usufruir. Em todo o tempo, a determinação de Davi era louvar a Deus, a tal ponto que as palavras dele se assemelham em 1 Tessalonicenses 5,18, que Paulo relata: juntos exaltaremos o seu nome. Juntos, mesmo na pandemia, nós podemos exaltar a Deus, glorificar o nome dele e dizer a ele ainda: o Senhor é bom. O Senhor é bom. Nunca perca do seu coração a esperança que Deus é bom, que Deus nos protege, que Deus cuida de nós. Você poderia perguntar para mim: como é que eu vou falar que Deus é bom, sendo que muitas pessoas estão morrendo nessa pandemia? A minha pergunta é: foi Deus que criou esse vírus?
Ou Deus permitiu que isso fosse criado? Note que todo o pecado influencia a humanidade. Está influenciando a humanidade para olhar para Deus e questioná-lo. O Deus Criador é um Deus que presenciou o plano no Jardim do Éden, trabalhou no plano no Antigo Testamento inteiro e concretizou o plano enviando o seu único filho para morrer por todos nós, para que no momento que ele fosse subir, olha, até eu voltar, eu vou dar a você a receita, para que você ainda se converta, para que você ainda entenda que eu sou bom. Vou enviar o Consolador, para que nós tenhamos em nosso coração a certeza que Deus é bom. Por isso, Davi está louvando a Deus no versículo 1. Em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Quando você pensar em maldizer a situação, quando você pensar em reclamar, quando você pensar em murmurar, eu quero dizer para você, repreenda isso em nome de Jesus, transforme os seus lábios. Quando você pensa em reclamar, comece a adorar. Quando você pensar em maldizer, comece a exaltar. Quando você pensar em reclamar, comece a agradecer. Porque é isso que o Senhor espera do servo fiel. É isso que o Senhor espera de todos nós. Deus é bom. Por isso Deus nos protege. Davi tinha certeza que nesse Salmo 34, que ele louvaria a Deus, independente da circunstância que ele estava vivendo. A gente não tem noção da situação que Davi estava vivendo, porque nós vivemos num contexto maravilhoso no Brasil. Mas pare para pensar esse mesmo contexto que Davi estava vivendo nos missionários que pregam num campo onde existam muçulmanos. Esses muçulmanos, existem muçulmanos que são pessoas que matam os cristãos, acabam com as famílias dos missionários, estupram as mulheres, degolam os maridos, matam os filhos na frente dos pais. Já parou para pensar nesse contexto? E sabe o que acontece com muito homem e mulher de Deus nesse contexto? Morrem exaltando o nome de Deus. Morrem engrandecendo o nome de Deus. Nós não sabemos o que é isso. Por isso, Deus é bom. E o que essas pessoas acabam, no final da sua existência e da sua história, engrandecendo o nome de Deus mesmo no meio da morte. Porque o que mais eles queriam é contemplar a divindade de Deus. Um dia, você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você estará com Jesus. Exalte Ele agora, porque quando você estiver perto dEle, você exaltará com alegria de saber que Ele te protegeu aqui na terra. Deus é bom o tempo todo. Segunda coisa que eu aprendo nesse Salmo 34, que eu queria compartilhar com você essa noite, que mostra que Deus nos protege. Segunda característica que você vai ver é que Deus sempre será o quê, Orlando? O que você pode dizer para mim, para eu ter essa esperança no coração que Deus me protege? É que está agora relatado no versículo 4 ao versículo 7 do Salmo 34, o Salmo de Davi, que demonstra que Ele sempre será o fundamento da minha e da nossa oração. É neste momento da angústia que você tem que procurar a Deus. É nesse momento do sofrimento. Olha o que diz no versículo 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados. E os seus rostos não ficaram confundidos. Quando nós oramos, não muda Deus, não transforma Deus. A nossa oração é respondida no momento exato que Deus quer se declarar a todos nós. Davi tem mostrado nesse salmo que nós somos iluminados pelo Espírito, para que quando nós possamos buscar a Ele, Ele será o fundamento da minha fé, o fundamento da minha vida, o fundamento da minha existência. Deus nos protege porque
Ele nos ama. Ele é bom o tempo todo. Sendo bom, Ele é a rocha que sustenta a minha esperança na fé. Ele é o meu fundamento. Quem se aproxima de Deus mediante a oração, como Davi aqui nesse salmo, é transformado completamente. Do choro, nós aprendemos a sorrir. Na aflição, nós aprendemos a confiar. No desespero, nós aprendemos a exaltar. Note o que é isso que nós devemos fazer. Nós devemos parar de ficar com medo e acabar em nosso coração ter mais fé. Porque Deus nos protege. Deus não está alheio ao nosso problema. Deus não está alheio à nossa aflição. Ele é bom. Por isso, se você tiver que pedir a alguém alguma coisa, peça para lá para o alto. Se você tiver que reclamar por alguma coisa, lá para o alto. Se você tiver que abrir o seu coração, lá para o alto. É para o Senhor. Porque você vai se sentir mais fortalecido, você será iluminado, porque Deus é um Deus vivo, é um Deus que nos protege, é um Deus poderoso. Terceira coisa que eu queria compartilhar com você, mostrando que o Salmo de Davi, número 34, mostrando que Deus nos protege, está no versículo 8 ao versículo 10. Que demonstra para todos nós outras características que Deus é e o que Deus pode nos proteger, porque Deus sempre será a razão das minhas bênçãos e dos meus milagres. Do versículo 8 ao versículo 10, olha o que diz o versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam no Senhor, bem nenhum lhe faltará. Por que o salmista, por que Davi está dizendo sobre os leões? Porque os leões precisam lutar para alcançar a presa e ter um alimento. Nós precisamos em nossa vida fazer a nossa parte, buscar a Deus, orar, ler a palavra, interceder, clamar, glorificar, exaltar. Quando nós fazemos a nossa parte, nós podemos ter a certeza que o milagre vai acontecer. Que o milagre já está acontecendo. Só não percebemos. Se nós olharmos para a humanidade, há pessoas indo embora porque o Senhor está levando, permitindo que isso aconteça. Mas há outros nascendo. Milagre da vida. O que o sopro de alguns está sendo voltado para o Pai, a alma, outros sopros de Deus em outras vidas que nascem. Mas eu tenho certeza que aqueles que nascem irão ainda enfrentar um momento difícil em sua vida. Mas os que partem estarão sempre com o Senhor e vão desfrutar do trono da glória, o amor do Deus Pai. Entenda que a razão da minha e da nossa vida deve ser as bênçãos, mas não pelas bênçãos, e sim pelo Deus da bênção. Davi tinha a noção, com certeza, que o cerne da vida dele era a missão bíblica, tanto do Antigo Testamento, de encontro para o Novo Testamento. Se chocam na cruz. A tarefa de Israel era mostrar às nações que existia um único Deus. E Davi mostra isso com excelência. Em Salmo 34, Davi está dizendo, olha, temei ao Senhor. Os que confiam no Senhor não têm falta, não têm medo de ninguém. Porque só Deus pode levar a nossa alma. O homem pode tirar na nossa vida, mas a alma volta para o Pai. É só Deus que demonstra para todos nós, os que confiam nele,
não sentem falta de nada. Está bom o que nós temos, porque o pouco com Deus é muito. O pouco com Deus é maravilhoso, porque Deus ainda faz nos prosperar, mesmo na dificuldade e no pouco. Mas uma visão que Deus nos protege é que os milagres que nós desfrutamos em nossa vida são o cerne da proteção e do amor de Cristo. A razão das minhas bênçãos e dos meus milagres sempre estão conectados com a graça do Senhor. Quarta coisa que eu queria compartilhar com você nesse Salmo 34, que eu queria dividir com você, o Salmo de Davi, esse sábado à noite, é que Deus sempre será o que, Orlando, você pode perguntar para mim. No versículo 11 ao versículo 14 do Salmo 34. Vinde, meninos, está falando para os adolescentes, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua alma, tua língua do mal, e os teus lábios de falar o engano. Aparta-te do mal e faz o bem, e procura a paz e a segue. Sabe o que eu aprendo aqui? É que Deus sempre será o nosso mestre e o nosso libertador. Note que Davi está dizendo que ele assume o papel de um sábio e dirige aos jovens daquele momento, porque ele está encarregado de ensinar. Muitos querem viver muitos anos, mas a Bíblia diz que quando passamos de 80, tudo é fado e fadiga. E nós temos que viver bem o tempo que Deus nos dá a chance aqui. E nós devemos viver a tal ponto de aprender com o Supremo Mestre, que é o Senhor, e mostrar a confiança naqueles que são filhos, netos, amigos, parentes. Confiança a tal ponto de mostrar para eles: Deus nos protege. Deus ainda cuida de todos nós. A gente faz a parte mais fácil, que é apartar do mal, mas o impossível sempre será o Deus que nós acreditamos. O impossível sempre será aquele Deus que nós professamos. O impossível cabe a Ele. Por isso, meu irmão e minha irmã, esse Deus que Davi está dizendo para todos nós é um Deus que nos protege e que cuida de todos nós. Quinta coisa que eu queria compartilhar com você, no Salmo de número 34, que está no versículo 15 ao versículo 20, que diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao teu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que temem o coração quebrantado e salva os contritos do espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas elas. Ele lhes guarda todos os seus ossos, nenhum sequer deles o quebra. Sabe o que eu aprendo aqui? É que Deus sempre será a nossa proteção definitiva. Tudo isso que estamos passando hoje é para nos ensinar que nós não somos ninguém, que nós precisamos da graça de Jesus todo dia. Muitos estão confiando em várias coisas, mas estão esquecendo de confiar no único, o único que nos protege por completo, que é o Deus Todo-Poderoso. O próprio Salmo diz que uns confiam em cavalos, outros confiam em dinheiro, outros confiam em tantas coisas, em poderes mais diversos possíveis. Mas nós que acreditamos e somos aqueles filhos de Deus, que professamos Jesus como Senhor e Salvador, é nele que confiamos, e é nele que servimos, é ele que exaltamos,
porque Ele merece toda a honra e toda a glória em nome do Senhor. Note que o salmista, o Salmo 34 que Davi está dizendo para nós, versículo 17, versículo 19, o Senhor nos ouve. Perto está o Senhor. Sabe o que está querendo dizer no versículo 20? No versículo 20, guarda todos os seus ossos, que nessa conexão nós sofreremos sim, mas não a tal ponto de não conseguirmos levantar. Pelo contrário, nós levantaremos. Esse versículo fala como o Senhor preserva o justo, ao afirmar que nenhum osso será quebrado. Todos nós estaremos enfrentando sofrimento um dia ou outro, mas a certeza que nós temos é que Deus ainda nos protege. Você consegue, nesse momento que você está vivendo, exaltar o nome de Deus e dizer às pessoas que Deus é poderoso a tal ponto de te proteger? Você já falou isso para alguém? Essa semana, você já ligou para alguém e falou para essa pessoa, olha, Deus está no controle e Ele te protege. Você já disse isso para alguém? Eu queria desafiar você a, se veio na tua cabeça alguém, liga para essa pessoa. Fala, olha, eu senti no meu coração e eu quero dizer uma palavra para você este momento. Deus está no controle e Deus te protege. A minha oração é que Deus venha guardar você, proteger você, mesmo que os inimigos estejam ao redor, mesmo que o mal queira te assombrar, mesmo que Satanás queira a sua alma. Eu posso dizer uma coisa para você, versículo 22, para concluir, do Salmo 34. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Liga para esse irmão, liga para essa irmã, diga para ela que ela é importante, diga para ela que você lembrou. Conexão da igreja, todos precisam um ligar para o outro, para que essas pessoas tenham a certeza que Deus ainda protege. Não existe nada, mas absolutamente nada, que separará aqueles que temem a Deus do grande amor do Deus Todo-Poderoso. Nem o céu, nem o inferno, nem a terra. Não existe como medir o tamanho do amor de Deus, o tamanho da proteção de Deus. Quantas vezes você já ouviu falar que Deus protegeu de diversas formas, diversas maneiras, tantas pessoas? Você acha que será diferente com você? Você acha que Deus não está ouvindo o que você está clamando? Você acha que Deus está inerte porque você está pedindo? Não. É no momento exato que Deus vai vir e vai te abençoar e te proteger. Eu queria compartilhar com você esse salmo hoje, livro devocional de sábado, nesse Salmo 34 que é tão belo, tão maravilhoso, que mostra que o salmista Davi, num momento tão difícil da sua vida, ele entendia que Deus ainda o protegia. Que as escolhas do homem não têm nada a ver com a soberania divina. O homem escolhe o mal, muitas vezes, mas ele tem a oportunidade de escolher o bem. E Davi, com o coração voltado a Deus, estava sofrendo perseguição. Aqueles justos, que foram justificados por Cristo, também terão muitas vezes perseguições. Mas nós devemos nos permanecer fiel, sabendo que a última palavra sempre é do Criador. E sempre a libertação virá dele, por meio dele e através dele, para nós dizermos a todo mundo, Deus ainda me protege. Os braços, as asas do Altíssimo ainda estão nos protegendo, como uma galinha protege os seus pintinhos. É isso que eu queria compartilhar com você esse sábado à noite, meu irmão. Uma palavra de Deus, uma palavra que o Senhor
colocou nos meus lábios para dizer a você aí, do outro lado dessa câmera, Deus está aí te protegendo. Deus está aí te suprindo. Deus está aí cuidando de você. Dizendo a você, continua. Eu sou contigo. Continua. Olha o que diz no versículo 21 do Salmo 34. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O que Davi está querendo dizer isso? Os inimigos autos se destroem, porque quem pratica o mal receberá de volta o mal. Aqueles que tentam ferir os santos, nós do Senhor, esses serão protegidos, porque serão punidos por Deus. Quando alguém te ferir, quando alguém te machucar, peça a Ele misericórdia. Peça a Deus misericórdia. Ore por esse inimigo para que ele se converta ao Senhor. E mostre para todos que Deus protege ainda. Mesmo nessa pandemia que nós estamos vivendo, Deus ainda é bom o tempo todo. Amém, meu irmão? Espero que essa palavra tenha entrado no seu coração e tenha abençoado o seu lar, a sua casa e renovado a sua esperança. Amanhã glorifique a Deus, adorando a Deus no culto de domingo. Louve e exalte a Deus, engrandeça o nome de Deus, porque Deus nos protege ainda. Somos dele e por meio dele, através dele, nós seremos vencedores em nome de Jesus. Essa é a minha oração para a sua vida, para a sua família, para todos que servem ao Senhor. Em nome do Deus Altíssimo, eu quero dizer a você, Deus é bom o tempo todo. Que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. Eu queria convidar você a orar por esses que completam mais um ano de vida. Queria pedir a você que ore comigo por esses irmãos que completam mais um ano de vida, tá? A Mari de Almeida, 24/4, Mari de Almeida, 24/4, Orivaldo dos Santos, 24/4, a Lúcia Sato, 25/4, a Rosa Amakawa, 27/4, tia Rosa, o Wanderson Almeida, 28/4 e a Gabriela Valine, 30/4. Estejam lembrando desses irmãos, se você quiser, se você puder, liga para eles, orem com eles pelo telefone, esteja dando um feliz aniversário, que Deus possa protegê-los cada vez mais. Eu quero convidar você a orar comigo por essas vidas e por todos os nossos irmãos que precisam da oração de Cristo Jesus. Vamos orar também pela Midori Kosaka, que perdeu a sua irmã essa semana, anteontem, um momento muito difícil para ela, nós possamos orar por ela, para que o Senhor dê o consolo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Celestial, nós damos graças, Senhor, por mais um sábado que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor se faça presente. O Senhor é o Deus que nos protege, Pai. Por isso, eu quero pedir e entregar no teu altar esses que completam mais um ano de vida. Que a tua graça e a tua misericórdia estejam nessas vidas em nome do Senhor. Que a paz de Cristo, Senhor, venha sobre todos. Que o amor de Deus venha abençoar e cuidar por mais um ano de vida. E que eles estejam na proteção do Deus Criador. Que eles sejam cada vez mais em suas vidas abençoados. Que eles possam ter os milagres que vêm do Senhor. Porque nós sabemos que tudo que o Senhor faz é perfeito, Pai. Abençoe todos os aniversariantes dessa semana. É que eu peço e agradeço no nome de Jesus. Esteja abençoando também, Senhor, a todos que estão comigo nessa live em nome de Cristo. Aqueles que irão também ouvir, ver essa live depois. Que o Senhor venha abençoar, cuidar e proteger. Que o Senhor venha trazer a graça do Senhor. E que cada palavra, Senhor, que hoje eu relatei aqui sobre o Salmo 34, que tenha sido pelo Espírito Santo,
e que venha de encontro a esse coração que está aflito, Pai, está temeroso, preocupado, porque nós sabemos que o Senhor nos protege, nós sabemos que o Senhor nos cuida. Por isso, Senhor, nós te louvamos e agradecemos por essa noite de sábado, e que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor por esse momento, em nome de Cristo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso, e que a consolação do Espírito Santo venha sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você me dar a oportunidade de entrar no seu lar, levar uma palavra de Deus para você. Deus abençoe a sua vida. Você que é de São José, Jacareí, Campos do Jordão, Pindamonhangaba, você que é de Sorocaba, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você me dar a oportunidade de entrar na sua casa e trazer uma palavra de Deus para você, em nome de Jesus. Lembrando você que dia 30 agora, semana agora que começa, semana que vem, sexta-feira, às 20 horas, nós temos o culto da família online pelo Google Meet. Você vai ver que a Sandra vai encaminhar, ela já encaminhou, mas ela vai relembrá-los também sobre esse Google Meet que teremos na sexta-feira que vem, 8 horas da noite, o culto online da família. Nós estaremos juntos, teremos um testemunho, uma breve palavra, uma adoração, vamos compartilhar. Convido você a estar comigo sexta-feira que vem, às 20 horas, para o culto da família online, em nome de Cristo. Convido você a estar comigo, tem um link lá, é só você clicar no link que isso vai ser direcionado a você para o Google Meet em nome de Jesus. Convido você amanhã também, às 9h30 da manhã, nós temos o culto com o Bispo Daniel para louvar e engrandecer o nome de Deus todos juntos. Muito obrigado, que Deus abençoe, um ótimo final de semana cheio da graça de Jesus. Grande abraço a todos, um beijo no coração, fiquem com Deus. Obrigado, grande abraço.